Toma o seu assento, por favor. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 37, versículo 23. Nós estamos numa série de mensagens chamada Os Sonhos de Deus. Falamos a respeito dos sonhos de Deus na semana passada e hoje estaremos falando sobre os desafios dos sonhadores. Amém? Amém? Porque Deus tem sonho conosco. E nós sabemos que os sonhos de Deus são desafiadores. Pastor, o que é algo desafiador? É quando você sabe que você vai sentir dor, mas você desafia. Amém? Você sabe que vai te custar um preço. Jesus foi um homem de dores. Por isso que ele era um vencer, porque vencedores vencem dores. Em nome de Jesus. Isso não é frase, irmão, de para-choque de caminhão. Isso não é frase de efeito. É frase que surtiu o efeito de quem entendeu o sentido da frase. Amém? Amém? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 37, versículo 23, que diz: chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua... Queimou os aparelhos todos. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a sua túnica. Aí o texto aqui continua dizendo: a túnica de várias cores. Então a primeira coisa que eu quero que você aprenda, irmão, eles não estavam apenas querendo roubar uma vestimenta, uma indumentária. Eles estavam querendo mexer na identidade de José. Eles estavam simplesmente se incomodando com aquilo que o diferenciava. Se você não quer incomodar ninguém, irmão, é muito fácil. É só você não falar nada, não fazer nada, não ser ninguém, não sonhar com nada. Você não vai incomodar ninguém. Você vai ficar bem de boa. Satanás vai olhar para você e vai dizer: não, quer sair, não precisa nem gastar demônio com ele. Ele não incomoda não, ele está aí. Está aí com a igreja, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando Jesus voltar. Lembrou do louvor, irmão? Eu sei que tu lembrou. Primeira coisa que eu quero que você entenda a respeito dos sonhos: os sonhos de Deus não têm plano B. Os homens têm plano B. Eu vou tentar aqui, se não deixar de. I love you. Cadê a Morgana? Não veio? Casa? Irmãos, primeira coisa que eu quero que você entenda, eu acabei de postar um vídeo no meu Reels do Instagram, dizendo que os sonhos de Deus não tem plano B. Os sonhos de Deus, quando nós saímos fora do plano original, Deus cria um plano adicional para nos trazer de volta ao plano inicial. Amém? Vou repetir. Quando nós saímos fora do plano original, Deus cria um plano adicional para nos trazer de volta ao plano inicial. Plano de Deus é você voltar ao princípio, não ao passado. O passado é opressor, mas o princípio é professor. Sonho de Deus não é você orar convencendo Deus a abençoar os teus projetos. É você se aproximar de Deus, pedindo para Deus te revelar o que Ele quer aprontar e está te envolvendo. Há uma frase de John Maxwell que diz que Deus está procurando pessoas com as quais Ele possa realizar o impossível. O bom, irmão, de ter sonhos grandes é que tem poucos concorrentes. O bom de ter desafios grandes, se mede um homem pelo tamanho do seu sonho, se mede a fé do homem pelo tamanho dos seus projetos. Se os seus projetos, se os seus sonhos são pequenos, é porque Ele quer estar no controle. É porque Ele quer realizar com o recurso dEle, com a capacidade dEle, para que a glória depois seja dEle. Outra coisa que eu quero que você entenda acerca dos sonhos, é que os sonhos de Deus não são para melhorar você. Os sonhos de Deus são para matar você. Amém? Saiu um amém de canto? Então os sonhos de Deus, antes de Deus realizar um sonho dele na nossa vida, Ele nos mata primeiro.
Pastor, mata fisicamente? Não, irmãos, mata no nosso orgulho, no nosso ego, mata as nossas vaidades. Os sonhos de Deus, só quando você morre para aquilo que você se tornou, é que você pode nascer para ser quem sempre Deus quis que você fosse. Eu vou repetir, porque essa aqui foi boazinha. Só quando você morre para aquilo que você se tornou, é que você consegue nascer para aquilo que Deus te criou para ser de verdade. Então, para que você realize sonho, você tem que renunciar sua vontade. Para que você realize sonho, você tem que ter Deus como seu sócio. Você tem que andar com Deus. Eu gosto do livro de Gênesis, capítulo 5, quando a Bíblia diz que Enoque, ele andou com Deus e não se viu mais. Irmão, se você quer se aparecer, ande com gente que sabe menos do que você, que brilhe menos do que você, gente que seja menos do que você. Agora, quem anda com Deus, irmão, desaparece. Quem anda com Deus não se incomoda com invisibilidade, porque é como uma vela querendo aparecer ao meio-dia diante do sol raiando. Então, grave isso, só quando você morre para aquilo que você se tornou, é que você pode nascer para aquilo que Deus criou você para ser. Terceira coisa que eu quero que você entenda acerca do sonho, é que você não encontra o sonho de Deus. O grande problema é que nós ficamos o tempo todo, pastor, qual é o propósito que Deus tem na minha vida? Qual é o sonho que Deus tem comigo? Irmão, o sonho de Deus você não encontra, é Ele quem te encontra. Amém? É Ele quem pega você. É por isso que tem pessoas que largam a visão, porque elas pegam a visão, e aquilo que você pega, você tem autoridade para largar a hora que você quiser. Mas quando a visão pega você, por mais que você tente, você não consegue se livrar. Acredite, eu já tentei me livrar de muitas coisas em que Deus me criou para ser, e não consegui, e eu já tentei. Então, não é Deus quem deve fazer parte dos seus sonhos, é você que precisa fazer parte dos sonhos de Deus. José não inseriu Deus nos seus sonhos, foi Deus quem inseriu José nos sonhos dele. Pastor, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? É esse o problema, o seu problema, irmão. É esse o meu problema. A gente está sempre querendo fazer algo, e o que atrapalha o sonho de Deus não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu não faço, é aquilo que eu faço de maneira errada. Então a melhor coisa para você realizar o sonho de Deus é você não tentar realizar o sonho de Deus, é você simplesmente ser direcionado pelo Espírito. Ele vai direcionando, Ele vai sinalizando para você, Ele vai deixando algumas setas indicadoras, Ele vai deixando alguns farelos de pão pelo caminho, para você poder voltar de novo à sua origem, para que você possa voltar de novo ao Éden, o lugar de onde a desobediência nos arrancou. O grande problema é que nós tentamos, irmãos, adquirir ou readquirir com sacrifícios humanos aquilo que o nosso pai original, Adão, perdeu por desobediência. Você não reconquista o que foi perdido por desobediência com sacrifício. Você toma posse, você é inserido com obediência quando você é inserido no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Então o primeiro desafio do sonhador, ou dos sonhadores, sonhadores precisam cuidar do que é seu. A Bíblia diz que a primeira coisa que eles fizeram, arrancaram a túnica de José. Sonhadores precisam aprender a cuidar daquilo que é seu. Pastor, eu tenho dificuldade de cuidar daquilo que é meu. Eu sei, irmão, eu também tenho. E sabe por que nós temos dificuldade de cuidar daquilo que é nosso? Porque a gente passa o tempo todo cuidando daquilo que é dos outros. A gente está tão preocupado em criticar a roupa da vizinha que está suja, que a gente está olhando pela nossa vidraça suja, e é a nossa vidraça que está suja, não é a roupa da vizinha.
A gente fica tão preocupado em tirar o cisco do olho dos outros, que às vezes não percebe a trave que está diante dos nossos olhos. Então, irmão, o primeiro passo, se você quer realizar o seu sonho, diga para alguém do lado assim: você quer realizar sonho? Pergunta aí, irmão. Diga assim para ele, ó: vá cuidar da sua vida, irmão. Simples assim. Cuide da sua vida. Paulo, escrevendo para Timóteo, disse: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, a respeito da leitura da ceia, a Bíblia diz: examine-se o homem a vida do outro homem. É isto? Examine a vida dos outros. Examine-se a si mesmo, e assim beba e coma. Pastor, e quem bebe e come dignamente? Come e bebe para a condenação da igreja toda, é isso? Se tiver um pecadorzinho aqui, Xande, todo mundo vai pagar a conta, é isso? Irmão, quem bebe e come dignamente, bebe e come para a sua condenação, não é para a condenação dos outros. O castigo nunca é coletivo, assim como a bênção também nunca é coletiva. Quem planta, colhe. Então a primeira coisa que fizeram aqui foi tirar de José a sua túnica. Vão tentar tirar de você aquilo que te destaca. Naquela época, irmão, todo pastor de ovelha tinha uma túnica, porque lá no Oriente, no inverno, no verão, aliás, lá no Oriente, à noite é muito frio e de dia é muito quente. Então, todos ali tinham uma túnica, só que a túnica de José era diferenciada. A túnica de José o destacava dos demais irmãos. Então, a primeira coisa que você precisa entender, se é que você tem um sonho, é que as pessoas se incomodam com aquilo que é diferente nos outros. As pessoas se incomodam quando tem alguém que não é como ela. A Bíblia diz em Malaquias 3:18: outra vez vereis a diferença. Então a diferença é algo que é visível, cedo ou tarde, isso manifesta. Cedo ou tarde, isso acaba incomodando pessoas. Isso começou lá em Gênesis capítulo 3, irmão. Desde lá, já houve um projeto de tentarem tirar dos outros aquilo que eles têm. Por isso que o diabo te persegue, porque o que incomoda você, o que incomoda em você, ou o que incomoda o diabo em você, é aquilo que você tem que o diabo nunca vai ter. Por exemplo, se você tem família, o diabo é um solitário. Se você tem uma esposa, o diabo é um solteirão. O diabo não tem esposa, nem a diabetes quis namorar com ele. O diabo não tem direito da vida eterna. O diabo não tem direito de desfrutar da eternidade. Então ele vai tentar tirar de você tudo aquilo que ele não tem. Lá em Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que de Adão a serpente tentou tirar a intimidade diária com o Criador. A serpente se incomodou quando viu a criatura tendo intimidade com o Criador. E isso não é diferente hoje. Pode ter certeza que cada vez que o diabo vê você se arrumando para vir adorar o Criador, pode ter certeza que isso deixa ele endemoniado. Lá em Gênesis capítulo 20, o rei dos filisteus, Abimeleque, tentou tirar de Abraão a sua esposa, a Sara. Então vão tentar tirar, prejudicar o seu casamento. Se você é casado, cuide do seu casamento. Se você é casada, cuide do seu casamento, porque o diabo ele se incomoda com tudo aquilo que ele não tem, e ele sabe que o que faz ele perseguir você é que você é a esposa de Cristo. Lá em Gênesis 31, o tio de Labão e patrão de Labão, aliás, o tio de Jacó, seu tio e patrão chamado Labão, que era um ladrão, a Bíblia diz lá em Gênesis 31 que ele baixou o salário de Jacó 10 vezes. Querido, vão tentar tirar de você o seu sucesso profissional, vão tentar tirar de você o seu prazer pelo trabalho, vão tentar tirar de você o seu sucesso financeiro, vão tentar mexer na sua profissão, vão tentar fazer com que você não tenha prazer em ir trabalhar, em sonhar,
em levar a sua empresa para um nível financeiro melhor. Lá em Jó capítulo 1, a Bíblia diz que os sabeus e alguns outros eus ali, inimigos da obra de Deus, tentaram tirar de Jó tudo aquilo que Jó tinha, 11.500 animais. O diabo tentou tirar de Jó a sua saúde. O diabo tentou tirar de Jó a prerrogativa que Deus falou que Jó tinha, dizendo, não tem ninguém na terra semelhante a Jó. O que Deus estava dizendo para o diabo? Jó é um destaque. Jó é um destaque. Jó é um diferencial. Lá em Daniel capítulo 6, os líderes medo-persas tentaram tirar de Daniel o hábito de estar orando todos os dias, 3 vezes ao dia. Pode ter certeza, irmão, que enquanto você não estiver orando, o diabo não vai se preocupar contigo. Porque o que faz o diabo pirar não é quando você prega, não é quando você canta, não é quando você vem num culto. O que faz o diabo pirar é quando vê você de joelhos dobrados, se rendendo aquele que pode fazer o que você não pode, que tem o que você não tem, o que é o que você não é. Então desenvolva o hábito de começar a falar com Deus. A palavra oração é parakteon, quer dizer, pedir a ajuda de alguém. Quando você dobra os seus joelhos, você move o braço de Deus, em nome de Jesus. Por isso se levantaram contra Daniel e tentaram tirar de Daniel esse hábito da oração. Essa igreja já passou muita luta, muita prova, mas enquanto esse lugar estivesse abrindo de segunda a sexta, às 6:30 da manhã, querido, enquanto o pastor e alguns fominhas estiverem de joelhos, essa igreja vai continuar de pé. Enquanto o pastor Jean estiver de joelho, a sua família, a sua casa, seu casamento, seu ministério estarão de pé, em nome de Jesus. Lá em Mateus capítulo 15, o diabo tentou arrancar daquela mulher cananeia, a sua filha, endemoniando aquela menina. Mas a Bíblia diz que ela chegou para Jesus e disse, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Eu gosto dessa mulher, porque primeiro, ela tinha discernimento do mundo espiritual. Ela disse, não é epilepsia, é demônio, e demônio só tem uma pessoa que resolve, é Jesus. E a segunda coisa que eu gosto dessa mulher é que ela disse, a filha é minha, eu não criei filha para Satanás. Então ainda que os seus filhos estejam por um período de tempo desviados, o diabo não consegue arrancar por muito tempo um filho de debaixo dos joelhos do seu pai e da sua mãe. Continue orando por seus filhos, na hora certa, do jeito certo, Deus vai pegar eles, do jeito dele e não do seu, no tempo dele e não no nosso. Mas o diabo tentou tirar dessa mulher a sua filha. João capítulo 12, tentaram tirar de Maria o crédito, quando ela quebrou aquele vaso de alabastro e derramou um unguento sobre a cabeça de Jesus. Disseram, para que esse desperdício? Tentaram tirar o crédito daquela mulher. Sabe o que Jesus diz? Não molestem ela. Esta é uma palavra de cunho sexual. Quando uma mulher é molestada por um homem, entende-se, subentende-se que esta mulher foi estuprada, porque foi mexido na intimidade dela. Quando Judas disse, para que esse desperdício? Por que não deu isso aos pobres? Como tem gente, irmão, que gosta de fazer obra social com o dinheiro dos outros. E Jesus disse, não moleste ela, não mexa na intimidade dela. Ela está fazendo algo que vocês não têm noção, porque ela está me preparando para o meu funeral. E ele disse, e onde este evangelho será pregado, isto será contado para todos os tempos, o nome dela será lembrado, é Maria. Então por mais que o diabo tente, irmão, tente tirar os teus méritos, tente tirar o mérito de você ter optado por estar aqui, ele não consegue. Pode ter certeza, você está plantando adoração, você vai colher bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre o seu casamento, sobre a sua família, em nome de Jesus. E da igreja, o que o diabo tenta roubar o tempo todo? A nossa coroa. Apocalipse 13:18 está escrito, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Pastor, o que coroa representa? Coroa representa vitória. O que coroa representa? Coroa representa reino. Coroa é aquilo que nos identifica como princesa, como igreja, esposa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Guarda o que tem. Ainda que você esteja passando por momentos de esfriamento, guarda o que tens. Ainda que você esteja passando por momentos de comoção, em detrimento de uma perda, guarda o que tens. Ainda que você esteja passando por um momento em que você vem para o culto e não consegue sentir a presença de Deus como os demais sentem, guarda o que tens. Não é por aquilo que você sente, é por aquilo que você sabe. Aleluia, não é pelo arrepio que você sente no domingo à noite, é por aquilo que você sabe de segunda a sábado. Você sabe que existe um céu, você sabe que Jesus morreu por você, e você sabe que a eternidade te espera. Quem é grato por isso, levante as mãos e aplauda ao nome do Senhor, adora o nome dEle. Aleluia. Vão tentar tirar a tua túnica, porque isso destaca você. Aleluia, vão tentar mexer naquilo, na tua expertise. Irmãos, acredite no que eu vou falar agora para você. Eu já orei dizendo: Senhor, tira da minha vida esse negócio de grego, hebraico. Eu quero pregar simples. Eu quero pregar o Bartimeu, mulher do fluxo de sangue. O pessoal fica me chamando de exibido, de sabichão, de teólogo, de frio. Isso me incomoda. Tira de mim isso. Eu orei pedindo para Deus tirar. E pode ter certeza que uma pessoa que tem uma unção de cura, de libertação, também paga um preço por esse ministério. E pode ter certeza que talvez já tentou se livrar disso. Pode ter certeza que alguém que canta bem já foi alvo de muita crítica, de muito dedo apontado, de muito julgamento por onde passou. Queridão, tenha maturidade espiritual para desenvolver e desfrutar daquilo que Deus colocou na sua vida. Tenha humildade, não deixe isso embriagar o seu coração, mas desfrute. Hoje, irmão, eu decidi, eu falo do grego e do hebraico, tanto num café de pastores, como também lá na favela do Rio de Janeiro. Quem quer me convidar, que me convide. Eu sou assim mesmo. Até, irmão, no velório, diga: irmãos, a morte no grego quer dizer separação. Até em velório, irmão, eu meto um greguinho de vez em quando. Eu sou assim, Deus me criou assim, eu preciso me aceitar, desde que isso não embriague o meu coração, querido. Quem gosta me ouve, quem não gosta vai ouvir quem gosta, queridão. Ei, se você recebeu do seu pai algo que destaca, uma túnica de várias cores, seja você, desfrute dessa túnica, bata muita selfie, poste muito lá no seu Instagram, desfrute. E continue sendo um sonhador, em nome de Jesus. Continue sendo um sonhador. Diga comigo: sonhadores enfrentam a cova. A Bíblia diz, no versículo 24 de Gênesis 37, tomaram-no e lançaram-no numa cova. Pastor, por que Deus permite que nós entremos em algumas covas? Porque a cova, irmão, é o lugar onde a sua visão é realinhada. Às vezes, quando você está no meio da multidão, a multidão te distrai. E geralmente aquilo que me distrai, me destrói. Agora, quando você entra numa cova, assim como José foi posto, só tem um lugar para onde a sua visão é realinhada, para cima. É ali que você sabe que você tem duas opções: ou você olha para baixo e continua cavando e afundando cada vez mais, ou você olha para cima, como fez Davi, que disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, quando tudo aqui te decepcionar, olhe para cima, irmão. Agora, existem pessoas que constroem suas próprias covas e acham que estão na luta, acham que estão sendo provadas por Deus. A Bíblia diz: quem planta vento, colhe tempestade. Tem que ver se aquilo que você está vivendo, se a cova em que você está vivendo é provação ou é plantação. Algo que você plantou, algo que você fez de errado. E agora você tem que ter humildade e paciência. Humildade para reconhecer a sua responsabilidade, e paciência para entender que ninguém sai da cova do dia para a noite. Às vezes é um processo lento e gradativo.
Olha o que diz a Bíblia em Juízes capítulo 6. O povo de Deus entra em desobediência. O povo de Deus começa a viver um sincretismo religioso. Ao mesmo tempo que eles adoram Deus, eles adoram Baal. Ao mesmo tempo que eles amam Jesus, eles amam o mundo. Então olha o que diz o versículo 2 de Juízes capítulo 6. E prevaleceu a mão dos midianitas. E aí fizeram os filhos de Israel para si as covas que estão nos montes. Olha que interessante esse texto. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel. Irmão, toda fase passa. Por isso que chama-se fase. Todo vale tem um começo e tem um fim. Para quem, pastor? Para quem se move. Por isso Davi falou no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale. Vale é lugar para você passar. Cova é lugar para você passar, para realinhar na sua visão. Realinhou? Sai dela agora. A Bíblia diz aqui que prevalecendo a mão dos midianitas. Então cuidado com a fase da derrota, porque toda fase passa. A Bíblia diz que prevalecendo os midianitas, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas. Então cuidado com as covas que você mesmo cava em tempo de desespero. Cuidado com aquilo que está sendo a causa da cova que você cava. Cuidado. Esse momento de desespero. Uma pessoa que está morrendo afogada, ela pode se agarrar num crocodilo, achando que é um toco. Em momentos de crise, em momentos de desespero, em momentos de desafios, em momentos em que você está de cabeça quente, quando você não sabe para onde ir, fica onde você está. Dobre os seus joelhos e ore. Espere a tempestade passar. Aquele sonho que Deus te deu vai se realizar, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que eles fizeram as covas que estão nos montes. Olha, irmão, eles tinham a opção do monte, mas é mais fácil fazer uma cova do que subir um monte. Muitas vezes os nossos sonhos são adiados, porque nós preferimos optar por aquilo que é mais prático, por aquilo que é mais fácil. Nós optamos em escolher aquilo que é mais rápido. Vamos fazer uma covinha aqui mesmo. Subir no monte dá muito trabalho. Mas gente, lá no monte, vocês vão ter uma visão mais abrangente. Não, mas vamos ficar aqui na cova mesmo. Nós estamos vivendo uma geração que opta por aquilo que é mais fácil, opta por aquilo que é mais rápido. Por isso tantas pessoas têm recorrido aos psicotrópicos. Por isso que tantas pessoas, olha, irmão, nesse período de pandemia, o remédio que mais foi vendido foi o Rivotril. É mais fácil você botar um Rivotril no queixo, como dizia minha mãe, do que você dobrar os seus joelhos e orar e dizer: Deus, a Bíblia diz no Salmo 127, que o Senhor dá o sonho aos seus amados. Então, por favor, eu preciso dormir. Eu não estou dizendo que você não possa recorrer a um tratamento medicamentoso. Eu não estou dizendo que você não pode recorrer ao recurso da medicina. O que eu estou querendo dizer é que o teu plano A precisa ser Deus. O teu plano A precisa ser as promessas que Deus tem para você nesse livro. Deus quer trazer você de volta ao plano A, em nome de Jesus. Mas existem covas. Essa aqui é uma cova que é um esconderijo opcional, mas existem covas que não são opcionais, como esta de José, por exemplo, não foi opcional. Essa cova foi um centro de treinamento indispensável na vida de José. Para quê? Para que José tivesse maturidade, para que José tivesse um pouquinho mais de resiliência. Então a Bíblia diz que existem covas que não dependem da gente, irmão. Você simplesmente é colocado lá, e Deus permite isso para que você tenha uma experiência extraordinária com Ele. Eu já contei aqui de alguns momentos ruins que eu já passei, momentos que eu tive a hepatite, que não tinha cura,
momentos que a minha crise financeira parecia um tempo sem fim. Já passei por muitas fases, já passei por muitos lugares. Então tem covas que você não agenda para entrar, mas você será colocado, porque essa cova é um centro de treinamento de Deus, que vai fazer você sair de lá mais humilde, mais crente, mais dependente, mais maduro, mais humilde, mais humano. Daniel capítulo 6, versículo 16 diz que o rei Dário ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Isso no versículo 16. Aquele que tinha autoridade, o rei, mandou jogar Daniel na cova dos leões, pelo grande pecado dele ter orado. Olha o versículo de número 22. Olha o que Daniel fala, e aqui é para glorificar de pé, como diz o apóstolo Valdemiro Santiago. Versículo 22 diz assim, Daniel falando: o meu Deus, você cantou nessa noite, né? O meu Deus, vocês estão fora do tom. Eu sei que chegará a minha vez. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. O meu Deus, eu sei que chegará minha sorte, Ele. Você crê nisso? Você está cantando mentira ou você crê nisso? Porque crente não conta mentira, mas canta de vez em quando umas coisas que não acredita. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até querem entulhar mas quem vai apagar e quem vai impedir é fiel para cumprir. O meu Deus, cante mais alto, profetize para a sua vida. Ele coloca você na cova, mas Ele também coloca anjos cuidando de você. Daniel capítulo 6, versículo 22, está ficando bom. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Ele estava dizendo: o mérito não é meu, não é porque eu não tenho cheiro de carne, não é porque eu oro no monte, não é porque eu sou crentão, não é porque eu sou dizimista, é porque Deus é bom, é Ele quem fechou a cova dos leões, a glória é dEle, a honra é para Ele. Versículo 23. O rei mandou tirar a Daniel da cova. A mesma pessoa que Deus usou para te colocar na cova, na lama, é a mesma pessoa que Deus vai usar para resgatar você, para dizer: eu menti, não era bem assim, eu entendi mal. Ela era a mulher de Deus, ele é o homem de Deus, eu reconheço aquilo que ele carrega. O rei mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. A crença ativa o anjo de libertação. A crença, a fé, faz com que anjos trabalhem enquanto você dorme. A crença, a fé
faz com que Deus faça o que você não consegue fazer. A crença, a fé faz com que Deus levante homens vestidos de anjos para ajudar você, para auxiliar você, para orar por você, para jejuar com você, para sonhar com você, para queimar com você. Quem acredita nisso, levante a mão e diga glória a Deus. Sonhadores vencem a cova, sabendo que a cova é só um processo de realinhamento da visão. Amém? A cova é só para trazer você de volta para o foco. Para encerrar, sonhadores precisam aprender a lidar com a indiferença. Versículo 25: depois assentaram-se a comer pão. Ou seja, jogaram o irmão na cova, zombaram do sonho dele, falaram um monte de besteira, agora vem cear como se nada tivesse acontecido, irmão. Irmãos, tem uma coisa que me irrita a gente, não é a ira do diabo, é a indiferença de alguns cristãos que fazem coisas e agem como se não tivessem feito. Depois de lançarem, foram tomar santa ceia sem nenhum problema de consciência. Como lidar com uma pessoa indiferente? Pastor, quem é uma pessoa indiferente? É aquela pessoa que age com indiferença, aquela pessoa que te dá um gelo. Não estou falando, irmão, de gente que não te respondeu no WhatsApp, pelo amor de Deus. Não estou falando de gente que demora para responder, porque tem gente que você não responde em 30 segundos, já manda um lagriminha, um emoji. Pastor, como é que eu identifico pessoas indiferentes? Pessoas que dão gelo na gente, pessoas que não estão nem aí para a gente. Eu vou passar alguns passos para você. Primeiro, como identificar uma pessoa indiferente? Primeiro, toda pessoa indiferente, ela tenta compensar sua indiferença com performance ministerial. Ela tenta fazer alguma coisa para Deus, para compensar aquilo que ela não faz para as pessoas. Segundo lugar, pessoa indiferente sempre tem uma boa desculpa na ponta da língua para não ajudar ninguém. Terceiro lugar, uma pessoa indiferente não lamenta as perdas e nem celebra as conquistas dos outros. Uma pessoa indiferente, ela nunca reconhece ou elogia as virtudes dos outros, só as delas, só as qualidades delas. Pessoa indiferente sempre inverte valores, colocando coisas e realizações pessoais acima de pessoas. Cláudio Duarte tem uma frase que diz assim: aprenda a viver sem aqueles que resolveram viver sem você. Amém? Aprenda a viver sem aqueles que resolveram viver sem você. Se ame, se valorize, não fique dependente de ninguém. Você precisa de todos, mas só depende de Deus. Você só depende de Deus. Pastor, como lidar com pessoas indiferentes? Em primeiro lugar, respeite e permita que o outro seja o outro. Não queira mudar ninguém, porque você não consegue nem emagrecer 1 quilo e quer mudar os outros. Segundo lugar, troque suas expectativas em homens por sua perspectiva em Deus. Aí você nunca vai se decepcionar. Pastor, eu estou desiludido. É porque um dia se iludiu. Ninguém mandou se iludir. Quarto lugar, foque no propósito, não no processo. José focou no propósito. Qual era o propósito? Que ele fosse governador de um império. Para quê? Para favorecer quem jogou ele na cova e quem vendeu ele. Foque no propósito, não no processo. Porque se você focar no processo, você vai desenvolver raiz de amargura. Processo é o meio, propósito é o final. Quinto lugar, confie no diretor. Não dê ibope para o vilão e seja protagonista da sua vida. Quem é o diretor? Quem escreveu esse filme? Vai ter vilão? Vai, irmão. O que seria dos super-heróis sem o vilão? Mas que não seja você o vilão. Você foi criado para ser protagonista. E um bom protagonista é aquele que é inteligente e dedicado para gravar o texto que o diretor escreveu. Ele é humilde para usar o dublê quando não precisa correr risco de vida, de morte. Porque tem gente se matando, irmão, não aceita ajuda de ninguém. Irmão, aceita o dublê de vez em quando. Tem coisas que não é para você fazer, deixa que o Espírito Santo faça por você, irmão. Não morra antes do tempo. Não dê ibope para o vilão.
Pastor, mas esse meu filme está tão sem graça, essa minha vida está tão sem graça. Ô vidinha, acredita, irmão, que o diretor vai colocar alguns efeitos especiais na sua vida. Amém? Você vai viver numa coisa sem graça, assim, um pano verde, depois vai dar umas explosões, negócio bonito. Acredita, irmão, que Deus vai dar cor à sua vida. Acredite que Deus vai começar a arrumar esta bagunça aí que o vilão tentou fazer na sua vida. Pastor, como é que eu faço para ensinar o indiferente? Fazendo a diferença, irmão. Faça aquilo que você é e não aquilo que os outros merecem. Você é o que você é o tempo todo e em todos os lugares. Só seja você. Você é o Zé, irmão. Você é o Zezinho, o improvável, um dos menores da casa, um dos mais limitados da sua família. Você é o Zezinho. Mas Deus pode pegar esse Zezinho e transformar ele no governador. Amém? Para quê? Pastor, como é que se trata com a indiferença dos outros? Fazendo diferença. Não se torne aquilo que você já venceu. Você venceu o inimigo, não se torne inimigo. Davi venceu um urso e se tornou uma ursa. Quando Absalão sai atrás de Davi, o conselheiro de Absalão, Aitofel, que era o conselheiro de Davi também, diz assim para o seu filho Absalão: não vai atrás do teu pai agora, que ele está igual uma ursa, que teve os seus ursinhos roubados. Ele estava dizendo: Davi matou um urso, e parte daquilo que ele venceu de ruim, entrou nele. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz, que cuspiram em Jesus, para humilhar Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 34, cuspiram em Jesus. Não tem coisa mais humilhante para um judeu do que receber uma cuspida. Só que a Bíblia diz, no mesmo evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 23, que Jesus cuspiu nos olhos de um cego, não para humilhar, mas para dar visão a esse cego. Use aquilo que estão usando como instrumento, como arma contra você, use como um instrumento de cura para algumas pessoas, de ampliação de visão para algumas pessoas. Se você foi humilhado por pastores, seja um pastor que não humilha ninguém. Se você foi um filho que não teve um pai que abençoou, seja um pai abençoador de quem não tem pai. Adote pessoas, faça o seu ministério fazer a diferença. Em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz, e aqui eu encerro, Gênesis capítulo 40, versículos 6 a 8. Quando José viu, no dia seguinte, notou, estava falando aqui do copeiro e do padeiro, notou que os dois estavam perturbados, e perguntou: por que vocês estão preocupados? Olha que inteligência de José. Ele percebeu, irmão, ele não foi indiferente, ele olhou para eles: esses dois estão meio perturbados. Ele não usou a palavra perturbado. Ele disse: por que vocês estão preocupados? E eles responderam: esta noite nós dois tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significa. Aí José respondeu: a interpretação dos sonhos vem de Deus. Disse José: contem-me o que vocês sonharam. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe como que José venceu a indiferença dos seus irmãos? Não sendo indiferente com outros sonhadores. Você não entendeu? Você tem sonho? Pessoas vão tentar destruir o sonho de você, para que você aprenda o que não fazer com os sonhos dos outros. Não, acho que você ainda não entendeu. Deus quer usar você como instrumento de vitória, com o aprendizado que você teve com pessoas que tentaram trazer derrota para você. O Evangelho nos torna aquilo que nós não tivemos. Tudo aquilo que você não teve das pessoas, Deus vai usar você para se tornar para outras pessoas. Não seja indiferente. A indiferença entristece o coração de Deus.
Agora, quando você sente compaixão, quando você sente misericórdia, quando o seu coração queima de vontade, irmão, de ajudar. Hoje ninguém mais pergunta para o outro como é que você está, porque a gente nem quer ouvir problema, não é? E quando alguém chegar para a gente e dizer assim: olha, experimente, marido, chegar na sua casa amanhã depois do trabalho e dizer assim: mulher, eu estou tão cansado, sabe o que ela vai dizer? Eu também. Eu estou pensando que eu não trabalho dentro dessa casa. Você chega para alguém, diz: rapaz, estou numa ruim, sabe o que a pessoa faz? Eu ia te pedir um pix agora já. Que esse demônio caia por terra. E que nós sejamos batizados com um batismo de compaixão, de misericórdia, de amor. Aleluia. Porque antes, aqui no capítulo 40, o sonho de José ainda não havia se concretizado. O sonho que ele teve no capítulo 37, aqui no capítulo 40, ainda não tinha se realizado. Deus estava esperando. Esperando o quê? Primeiro José se envolver no sonho dos outros, para que depois o céu se envolvesse com o sonho de José. Escute o que eu vou falar para a sua vida. Os seus sonhos estão em stand-by. Os seus sonhos estão em trabalho de espera. Os seus sonhos estão numa sala de observação. E Deus está olhando para você e vendo como é que Ele está lidando com o sonho dos outros. Como é que Ele está lidando com a perda dos outros. Como é que Ele está lidando com os problemas dos outros. Você quer eternizar o seu nome? Você quer se tornar uma pessoa inesquecível? Você tem duas opções. Primeiro, cause problema aos outros. Você nunca mais vai ser esquecido dessa pessoa. Mas existe uma segunda opção. Resolva o problema de alguém. E esse alguém nunca mais vai esquecer de você. Sonhadores são desafiados. Sonhadores precisam vencer desafios. Sonhadores precisam ser preparados para que quando o sonho se realize, ele se torne um agente de milagres na vida dos outros. Ele se torna um agente de transformação na vida dos outros. Por favor, fique em pé em nome de Jesus.